O traidor que existe em Egghead ataca novamente. Bonnie descobre um pouco sobre o passado do seu pai e temos o retorno da nossa princesa Mugiwara favorita, Vivi. Arroi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha. Hoje com um capítulo que nos trouxe retornos esperados e continuamos no mistério de quem é o traíra que espreita em Egghead. Mas, galera, antes da gente ver o que aconteceu nesse capítulo super legal, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de Xandora para receber notificação para quando tiver vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ficou feliz de ver a Vivi novamente. Sem mais enrolação, bora lá! História de capa continuando com o flashback dos Mets, agora com eles caindo na porrada. Provavelmente aqui está iniciando o início do fim deles. Vocês veem que o Vegapunk nem está no meio de nenhum conflito deles. Os Mets se dissolveram por conta desses três aqui, certeza. O Caesar, o Judge e o Queen. Acho que depois que o Vegapunk ganhou lá o prêmio Ibel lá da paz, deve ter criado um conflito entre eles. Eles também têm um ego gigantesco, então uma hora ou outra esses três aí não iam se dar muito bem e iam desfazer o que é esse grupo que a pretensão era de disseminar a paz. Mas bom, o capítulo inicia de volta a Fabrio Phase, com os agentes do governo tentando lidar com um novo modelo de pacifistas criado pelo Vegapunk, os chamados Mark III, que dá o nome do capítulo. Mark III também podendo referenciar uma das armaduras do icônico Homem de Ferro. Bati o olho no nome do capítulo, me veio o Tony Stark na cabeça. Mas bom, esses novos modelos de pacifistas possuem uma habilidade distinta chamada de escudo de bolhas, Bubble Shield. Um tipo de escudo bastante poderoso que pode lidar facilmente com o armamento que os agentes do governo possuem. E um desses agentes se pergunta quem foi que deu ordens a eles atacarem. Descobrimos que o Sentomaru ainda está consciente e que está tentando entrar em contato com o Vegapunk, além dele ter sido tratado pelos funcionários que estavam ali na Fabrio Phase. É então revelado que ele deu as ordens aos pacifistas, já que racionalmente ele também agora é considerado um rebelde. E é legal ver que mesmo sendo teoricamente um inimigo do Luffy, o respeito que o Sentomaru tem por ele é bem representado, quando ele recorda do que o Luffy falou capítulos atrás, que ele definitivamente vai tirar o Vegapunk da ilha. E lá em Sabaody a gente já tinha uma boa visão do respeito que existe entre os dois. E aqui nesse capítulo é reforçado mais uma vez isso. Através do Edemushi, ele ordena que os pacifistas assegurem que os Chapéus de Palha partam da ilha de Egghead em segurança com o Vegapunk. Não importa o que aconteça, assegurem que o criador deles escape da ilha. Mas algo interessante que o Sentomaru diz sobre Egghead, que é bom ficarmos de olho, é que ele diz que algo vai acontecer com a ilha. Seria possível a marinha destruir Egghead caso o Vegapunk consiga escapar? Porque são anos e anos de conhecimento e informações que existem dentro da ilha. A marinha destruiu o Frontier Dome, por exemplo, que é onde contém o Punk Records. Serão dezenas de informações e conhecimento totalmente perdidos. Quando houve o Buster Call em Ohara, o conhecimento foi preservado graças aos pesquisadores que salvaram todos os livros. E graças aos céus, os marinheiros foram burros o suficiente e não chegaram a destruir os livros que os pesquisadores de Ohara salvaram. Será que atualmente a marinha repetiria os mesmos passos? Com o Kizaru ali acho meio difícil. Então eu enxergo que alguma coisa pode realmente acontecer com a ilha de Egghead, ela é capaz de ser destruída. Porém, o conhecimento pode ou não ser perdido por conta dessa destruição. Agora de volta a Lab Phase, o Luffy voltou de sua busca pelo Vegapunk e não conseguiu achar ele, estando totalmente cansado de tanto que ele correu e procurou. Nessa brincadeira toda, ele até mesmo danificou seus Donshus. Ele ainda quer dar uma de caloteiro, falando que é melhor o Chopper não mencionar nada, porque ele não tem dinheiro para pagar o conserto dos sapatos. O Luffy então se pergunta para onde a Bonnie e o Vegapunk foram, e o Shaka responde que ela está no laboratório, porque tudo pode ser visto através dos monitores. O Luffy fica em choque e diz por que ele não falou aquilo antes. Muito bom, né? Em seguida vemos os visuais novos de Egghead para o Brook, o Zoro e a Stus, que agora estão todos juntos dentro do laboratório. Por sinal, o Zoro ficou muito bonitão nesse visual de Egghead. E a Stussy aí junto com a galera me dá a sensação de ver boas interações no futuro. Stussy Mugiwara confirmada. E falando nela, ela gostaria de ver o Stella e quer saber o que aconteceu com ele. Stella, no caso, é o Vegapunk original, o corpo principal. Em seguida vemos um painel com todo mundo junto, ou quase, né? E por esse painel já dá pra ver que o Sunny vai ficar cheio. O tanto de gente que tá de passagem marcada pra embarcar nesse navio não tá, só tá crescendo.
Não tá no caderninho. Capítulo passado o Shaka já botou a Stussy no balaio também. E espero que tudo dê certo. Por sinal, aqui a gente vê que a York é gigantesca. E ficamos sabendo também que a Atlas foi consertada. Além de vermos ali a Nami pisoteando o Robirucci, logicamente, pelo que aconteceu no passado. E é muito preciosa a Robin tentando ali acalmá-la. Mas nessa conversa toda o Shaka aponta como está a situação. Existem 2 eventos ocorrendo ao mesmo tempo. O Vegapunk original desaparecido e segundo, o Frontier Dome, que não está funcionando corretamente. A prioridade no momento que eles têm é encontrarem o estalo principal. Enquanto que o domo, o próprio Shaka vai tentar consertá-lo. Já que eles não podem sair do domo, pois se eles tentarem, serão queimados pelos lasers da linha de defesa. O Frank então questiona como eles irão encontrar o Vegapunk, se eles não podem vê-lo através do monitor. E o Shaka aponta que o choque que os Serafins causaram minutos atrás ali no laboratório, pode ter danificado algum dos Dendemushis Kameko, que é um tipo de Dendemushi que é capaz de armazenar imagens e vídeos. Ele deve ter saído da sua posição e perdido a sua consciência. E o Vegapunk pode estar desmaiado em algum ponto cego dos Kamekos. O Pitágoras então entra em contato com o Shaka, informando que não há movimentos nos outros prédios do laboratório, e o pessoal do Chapéu de Palha decide então procurar pelo Vegapunk original. Então boa parte deles vai junto, inclusive a Stussy, que está preocupada. E o Zoro vem dizendo que irá procurá-lo também. E o Sandy maravilhosamente vem com um ótimo argumento para fazer com que o Zoro fique quietinho lá no laboratório. Pois, no fim das contas, todos teriam que ir atrás do Zoro também, caso achasse o Vegapunk, porque com certeza o Zoro iria se perder. E claro, todos concordam com essa decisão. O Zoro então fica com o Ruffy, tomando conta ali do Kako e do Robirucci, que estão totalmente desacordados. Eles então ficam nostálgicos, relembrando sobre o Water Seva e se perguntam como está o tio Ice, no caso, o Iceberg. E este é um gancho para irmos ver o que está acontecendo com a Bonnie, que chuta o Vegapunk para ir embora. Isso a gente vê recordação dela, do que aconteceu. Ela se encontra dentro de um local onde ela vê o seu pai quando ainda era uma criança. Ela está dentro das lembranças do Kuma, presenciando o passado dele, com algumas pessoas tentando levar ele para algum lugar, senão as pessoas ali serão todas mortas. E com o Kuma gritando que nunca mais quer ir àquele lugar, ao final dizendo que ele vai morrer de qualquer jeito. Nisso, a Bonnie tenta chegar perto do pai dela para tentar impedir que machuquem o Kuma, porém ela não consegue. A única coisa que ela pode fazer é testemunhar as lembranças do próprio pai. E é sempre interessante ver como Oda, em certas ocasiões, representa o terror que a humanidade pode causar através desses personagens cobertos em sombras. A angústia que dá nesses quadros. Assim como a Bonnie, você gostaria de ir lá tentar ajudar o Kuma. E só pelo pouco que tivemos nesse capítulo, o Kuma deve ser mais um com um dos passados mais tristes e emocionantes de One Piece. Não temos qualquer pista do lugar para onde essas pessoas querem levar o Kuma, ou de onde se passa esse flashback, mas temos ali algumas sombras que inicialmente podem remeter aos dragões celestiais. Inicialmente eu não achava que era, mas olhando melhor, eu acho que deve ser sim com relação aos dragões celestiais. Pode ser que o lugar seja Marijoa, ou talvez, quem sabe, sei lá, God Valley, por exemplo, que foi um lugar onde tinha dragões celestiais, onde tinha nobres mundiais lá, e depois foi dizimada. Pode ser que seja um desses 2 locais. Ou talvez um local completamente novo, não sei. Reino de Sorbet também, porque o Kuma, ele foi soberano, ele foi soberano do Reino de Sorbet. Porque em relação ao local temos ali algumas torres que podem indicar um castelo. Então deve ser ou o reino de origem do Kuma, ou Marijoa, ou algum outro reino correspondente aos dragões celestiais. A Bonnie então é desvinculada da bolha de memória do Kuma, ao mesmo tempo que vemos ele continuamente tentando escalar a headline, com os marinheiros pretendendo atirar nele mais uma vez. A Bonnie então vê que não está pronta para isso, para ela saber o porquê. Porém, se ela não souber o que aconteceu, ela não será capaz de entender nada. E aqui eu bato na tecla mais uma vez. O Oda deve estar preparando para a morte do Kuma. Pode ter certeza. Se a Bonnie não está preparada para isso, como ela mesma diz, que ela deve estar se referindo à morte do pai dela, porque o próprio Kuma já falou que se ele voltasse, ele iria morrer lá no flashback, né? Quando ela presenciou. Então pode ser que realmente a gente esteja prestes a se despedir do Kuma de vez. O motivo dele estar escalando a headline pode ter a ver com o passado dele também. Então a gente ainda tem que dar mais uma olhadinha. Precisamos descobrir um pouquinho mais sobre isso para poder entender bem
o que ele escalar a headline significa. Corta-se a cena para o Pitágoras andando pelo local de nascimento dos Serafins, procurando pela Vegapunk original. E então ele ouve alguns passos e temos mais uma explosão no laboratório. O mistério com relação a quem está sabotando Egghead e agora atacou o Pitágoras, agora vai continuar. Eu não tenho mais ideias com relação a esse traidor. Meus chutes ainda estão válidos, por sinal. Até que o Oda me prove o contrário. Porque vocês podem ver esses chutes ali que eu dei no meu vídeo, onde eu tento supor quem é esse personagem que está se esgueirando por Egghead. Eu ainda tenho a aposta fácil de que é o Caribou. É a aposta mais segura, acho que de todo mundo, né? Apesar de que o Caribou é meio... Mas a fruta dele permite ele espionar. Então, vai que ele tenha aprendido algumas coisinhas lá. Enquanto os Vegapunks estavam por ali, ele deve ter aprendido a, sei lá, mexer no painel de controle do laboratório. Não sei. Acho difícil ter sido qualquer outra pessoa. Mas existe possibilidade de ser algum dos Vegapunks, né? E eu acho difícil também o Caribou não ter saído do sangue. Pra ter, sei lá, tentado escapar. Não sei. Ele disse que os Chapéus de Palha iam pagar. Então, pode ser que seja ele. E pro Vegapunk ter desaparecido, ele pode ter sido absorvido pelo Caribou por conta do corpo dele, né? E por conta da Numa Numa no Mi ser uma fruta que permite isso. Mas tudo isso aqui ainda se encaixa com o outro personagem que eu coloquei no meu outro vídeo, que é o mais maluco de todas, a teoria mais maluca de todas. Então depois vocês confiram o vídeo aí pra vocês verem quem é a minha aposta mais louca de todas. Detalhe que na cena anterior lá, que eu falei de todo mundo junto, a Lilith não estava na cena. Poderia ser ela. Mas ela estava com o pessoal quando o domo foi desativado a primeira vez. Mas ainda não dá pra descartar ninguém, né? Depois do Kanjuro, minha gente, desconfie de todo mundo. Nas páginas finais voltamos a ver o nosso Morgans, correspondente da Choquei, que recebe informações de que o governo mundial quer assassinar o Vegapunk. E a partir daí, ele passa a criar sua próxima manchete. Se ele colocar na manchete que o governo está tentando matar o maior gênio do mundo, que inventou vários tipos de energia que abastecem hoje o mundo de One Piece, o governo vai ser visto com maus olhos, vai ser vista como a entidade ruim da história. E já que o Ruffy está lá, ele vai colocar o Ruffy como o sequestrador do Vegapunk, e que ele declarou guerra contra o governo mundial. Com esta matéria, o governo poderia agradecê-lo e até mesmo recompensá-lo. Mas o mais inesperado acontece. Temos aqui Nefertari Vive e o Apou estão juntos com o Morgans, contrariando todas as apostas do mundo todo. Muitos acreditavam que ela estaria com o Sabo, mas aqui não é o caso. E ela está indignada com o fato do Morgans colocar o Luffy como o vilão nessa história toda. Afinal, não tem como ele fazer isso. O Apou fica desesperado com ela, gritando, dizendo para ela falar baixo, pois pode ter alguma escuta que pode descobrir a localização deles. E assim eles podem ser apagados pelo governo. E ainda diz que ela está escondida graças ao Morgans, então não é para ela reclamar tanto. No final do capítulo, Morgans grita com a Vivi para que ela não se meta no trabalho dele, dizendo que ontem ela era apenas uma garota chorando sem parar. E termina dizendo que aquele que abala o mundo é ele, não importa se a notícia seja mentira ou verdade. O jornal, no fim das contas, é puro entretenimento. Morgans Big Fake News ataca novamente, com esse final chocante que temos finalmente o paradeiro da Vivi, junto com o Apou. O interessante aqui é que lá atrás, no capítulo 956, o Apou faz uma ligação para o Morgans. E os funcionários do Big News dizem que ele tem algumas informações para ele. O Apou deve ter feito algum acordo ali com o Morgans de mantê-los seguros, caso ele desse as informações do que aconteceu no Reverie para ele. Pelo que o próprio Apou diz, pode ser uma confirmação de que a tentativa de assassinato deve ter sido realmente contra a Vivi. Não só contra ela, mas contra ele também, porque ele ajudou ela a escapar. E agora eles precisam ficar escondidos, mas a Vivi parece estar muito calma com tudo. Por mais que o Morgans tenha dito que ela até ontem estava toda chorosa, pra ela estar tão calma assim, ela deve ter se recuperado do luto. O que eu acho muito difícil, mas é possível também. Ela ali pode nos revelar o que realmente aconteceu no Reverie finalmente. Algo que a Vivi poderia fazer para se manter em segurança também, é ela ficar com o Ruffy, porque segurança ela teria com eles, e voltaria a ser uma Chapéu de Palha. E ela com o Morgans, a informação de que ela foi no passado uma membro do Chapéu de Palha, pode vazar também. Então, tudo é possível agora com o Morgans ali. E o que eu acho muito difícil é ela voltar para Alabasta. Porque Alabasta já não vai ser mais uma opção para ela. Pelo que o Apou diz, o governo quer apagar eles. E eles estão escondidos. Alabasta seria o primeiro lugar que o governo iria procurar.
E o governo, principalmente os Gorosei, tem uma risga ali com os Nefertari por conta deles terem desistido de se aliar aos 20 reinos. A trama da Vivi tem tudo pra ter umas revelações também. Quem sabe ela não volte a fazer parte dos Chapéus de Palha ali dentro do navio mesmo, definitivamente. Pode ser que também que ela tenha alguma relação com o conhecimento do Insama. Já imaginou? Olha, sinceramente, todas essas especulações só deixou tudo ainda mais inesperado, intrigante e interessante. O capítulo já nos trouxe ali um gostinho da emoção com o Kuma, o impacto agora com a Vivi, o mistério desse personagem aí espreitando por Egghead, tá? Deixa tudo sensacional. E agora, pessoal, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do capítulo? Curtiram? Esperavam que a Vivi estivesse com o Morgans? Eu não esperava. Eu jamais iria imaginar que ela estaria com o Morgans. E quem vocês acham que é o sabotador ali de Egghead? Contem pra mim. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Abraços, se cuidem e até a próxima.